Irmãos, já louvamos a Deus, já participamos da ceia do Senhor, já refletimos sobre a importância de vivermos uma vida que condiz com a vida de Jesus Cristo, já participamos do corpo e do sangue de Jesus, como corpo de Cristo que nós somos aqui. E eu queria nessa noite levar-nos a pensar um pouco também nessa questão do corpo. Pensarmos sobre os nossos corpos, na verdade. É bom nós pensarmos isso nesse início de ano. Pensarmos em como vamos viver esse ano. Já estamos vivendo, não é? Já estamos na segunda quinzena de janeiro. Tá passando rápido, vocês acham? Tá, né? Tá passando, tá voando. Tá voando. Parece até que já amanhã já é carnaval, já de tão rápido. Não, brincadeira. Mas é bom nós refletirmos nisso agora. É bom nós pensarmos nisso. Em como viveremos a nossa vida. E isso tem tudo a ver com o que a gente fez até agora nesse culto. Isso tem tudo a ver com o fato de sermos corpo de Cristo. Isso tem tudo a ver com o fato de que Jesus Cristo tomou uma forma corpórea, encarnou, nasceu como ser humano, em carne, viveu, morreu e ressuscitou em carne. Isso é muito importante dentro da nossa doutrina, muito verdadeira, e traz também reflexos para a nossa vida. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1, é o nosso texto dessa noite. Texto bastante conhecido, mas que é, às vezes, mal compreendido. Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: portanto, irmão, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse versículo bíblico, como os irmãos bem sabem, porque nós já refletimos nisso algumas vezes, ele inicia uma parte do livro de Romanos. Ele começa uma parte do livro de Romanos. A parte que nós consideramos como a parte prática. Daqui para frente, o apóstolo Paulo vai trazer como os destinatários da carta deveriam viver. A partir desse capítulo 12. Então você vai ver o capítulo 12, que vai falar sobre ter uma postura humilde, sobre vencer o mal com o bem, sobre amar o próximo. Capítulo 13, falando sobre a submissão às autoridades e também sobre o amor ao próximo. O capítulo 14, falando sobre como lidar com irmãos mais fracos na fé que se escandalizam e como você limita a sua liberdade por amor ao outro. E assim ele vai desenvolvendo apenas os aspectos práticos. Porque os aspectos doutrinários mais profundos ele tratou no início da carta. Nos capítulos de 1 a 11.
E especificamente lá, mas no começo, ele vai tratar das questões de salvação, depois das questões de santificação, e aí depois ali do capítulo 9 para frente, ele vai falar sobre o que é que acontece com a nação que Deus escolheu, os judeus, em relação a essa história da salvação toda. E aí a gente vê isso sendo desenvolvido ali, até terminar no capítulo 11. No final do capítulo 11, o apóstolo Paulo encerrou a exposição do Evangelho. Um dos apelidos que a Epístola aos Romanos recebe na tradição cristã, ou na teologia, no estudo dessa carta, é de o Evangelho de Paulo. A gente tem 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Romanos é uma exposição do Evangelho do apóstolo Paulo. Diferente daqueles evangelhos que são do estilo literário do Evangelho, que contam a história de Jesus, mas no sentido mais doutrinário do Evangelho, dizendo o que essa história de Jesus significa. Está expondo o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 11. E ele fala que nós não somos salvos pelas nossas obras, que todos pecaram, todas as pessoas são pecadoras, todas. Todos os gentios são pecadores, aqueles mais depravados que o judeu olhava com horror, aqueles mais tementes e que até buscavam fazer alguma coisa, que o judeu até olhava com alguma simpatia, mas também todos os judeus eram pecadores. Mesmo os mais zelosos da lei, mesmo os que mais buscavam cumprir a palavra de Deus, eles também eram pecadores. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todas as pessoas. Então aquele que não pecou, o único, o nosso Senhor Jesus Cristo, se ofereceu como pagamento da dívida do nosso pecado. E por isso nós recebemos a graça. Porque o que não merecia a morte, morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom que nós recebemos em Jesus, esse dom gratuito. Senão estávamos destinados à morte, porque este é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus. Deus não está bravo conosco. Ele nos perdoou do nosso pecado. Então nós temos paz com Deus, justificados pela fé. E isso muda a nossa maneira de viver, e a gente vive de uma maneira santificada por causa disso. Então, quando a gente lê esse versículo 1 do capítulo 12, e ele começa com um portanto, ele está trazendo essa conjunção conclusiva, como a gente aprende lá nas aulas de gramática de língua portuguesa. Ele está concluindo tudo o que está antes. Por causa disso tudo, porque vocês são salvos pela obra de Jesus, porque a graça te alcançou sem que você merecesse. Nós cantamos agora, né? Não posso comprá-lo nem merecê-lo, porque nós não merecemos, mas ainda assim recebemos. Por causa disso, em decorrência disso, a partir disso, nós nos oferecemos. Porque houve um sacrifício de Jesus capaz de nos salvar. Nós também nos oferecemos em sacrifício, porque nós devemos a nossa vida toda, porque nós recebemos algo que nós não merecíamos, e agora nós dedicamos toda a nossa vida a servir o Senhor. Isso paga o que Jesus fez por nós? Claro que não, isso é um presente de gratidão, para alguém que salvou a nossa vida. Não há nada que a gente possa dizer, é meu, tudo é de Deus. Porque se não fosse Deus, nós seríamos nada. Tudo é dele. O portanto aqui é muito importante. Porque ele está ligando uma coisa com a outra. Nós não buscamos uma vida santificada para alcançarmos a salvação. Nós não nos oferecemos em sacrifício para sermos salvos. Nós não entregamos o nosso corpo para que assim a gente consiga a graça de Deus. Porque senão não é graça, é compra. Graça é de graça. Nós nos oferecemos porque já recebemos, nós já somos salvos. Essa realidade tem que estar muito presente nas nossas mentes, se queremos ter uma vida santificada. Tem que estar muito presente nas nossas mentes. Porque essa entrega da nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
é o que o apóstolo Paulo está chamando aqui de culto racional. Culto racional. E nós estamos aqui reunidos hoje para prestar um culto a Deus. Mas nesse versículo ele está falando de um outro culto. Alguns irmãos gostam de ler esse versículo e pensar assim: o culto racional é esse culto assim que a gente entende tudo o que está acontecendo. Na hora da palavra está todo mundo quietinho ouvindo. Na hora da oração uma pessoa só ora para você poder ouvir. Na hora da música todo mundo canta a mesma música. A gente levanta, a gente senta. A gente só bate palma na hora que tem que bater palma. Ninguém fica dançando por aí. Esse é o culto racional. Eu já ouvi um irmão que estava visitando uma igreja batista que falou para mim: eu gosto muito da igreja batista porque a igreja batista tem um culto racional. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Um culto assim comportadinho igual esse que a gente tem. Ou um culto daquele do fogo. Pode ser culto de gente que se entregou em sacrifício a Deus e, portanto, está com uma vida que é um culto racional. Porque o culto racional não é uma cerimônia. O culto racional não é um ritual. O culto não nacional. O culto nacional não. O culto racional não é uma coisa que a gente tem hora marcada e começa. O culto racional é o culto da nossa vida toda. Sabe por quê? Porque essa palavrinha racional que o apóstolo Paulo usa aqui, que tem a ver com a nossa palavra lógica, tá? Em grego, é a mesma palavrinha, tá? Lógica. É a mesma palavra que o apóstolo Pedro usa na epístola dele. E lá, quando ele fala assim: desejai ardentemente como recém-nascidos o leite espiritual. Não leite racional. Ia ser uma coisa muito engraçada se lá tivesse escrito leite racional, né? O que é um leite racional? É uma coisa do Tim Maia aí, né? O Tim Maia que tinha umas maluquices de racional, né? Não, é o leite espiritual. Por quê? O que está sendo dito aqui não é essa coisa cerebral que às vezes a gente quer encontrar. O que está sendo dito aqui é um culto espiritual. O apóstolo Paulo está fazendo um contraponto com aquilo que é o culto religioso, as cerimônias que envolviam sacrifícios. Ele fala: o sacrifício é você. Um sacrifício da sua vida para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, não morto. Que vai viver a vida de Deus. Esse é o culto, que é um culto espiritual, que é um culto que toma a sua vida toda. Que é um culto de todo o tempo, que você vai o tempo todo vivê-lo. Entendeu? Em cada momento você vai manifestar a adoração e a glória ao Senhor. Por quê? Porque no final do capítulo 11, ele tinha tido uma explosão de louvor. Sabe o que é uma explosão de louvor? Ele estava meditando na palavra de Deus, no Evangelho, e ele vai escrevendo, e chega lá no final, no versículo 33 do capítulo 11, e ele solta uma canção. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ele estava tão encantado com a palavra da salvação, que ele levanta um louvor a Deus, ele dá essa palavra de glória, uma doxologia, uma palavra de glória. Toda glória seja dada a ele. Portanto, porque toda glória é a ele, entregue sua vida para dar glória a ele também. Entregue sua vida como um culto, que não é só um culto de hora marcada, que é um culto a cada passo. Diferente dos cultos dos pagãos, ou mesmo dos judeus, que se reuniam, faziam sacrifícios, e ali estava naquela cerimônia todo o sentido da fé. Agora, o nosso culto é a nossa vida. O nosso sacrifício são os nossos corpos. Eu gosto muito daquela elaboração que diz que o culto público, esse que nós estamos fazendo aqui agora, é um evento para lembrar que toda a nossa vida é um culto.
que o santuário no qual nós nos reunimos é um lugar para nos lembrarmos que Deus está em todos os lugares. Que o dia, domingo, que nós separamos para adorá-lo é um dia para lembrarmos que Deus é o Senhor de todos os dias. Porque toda a nossa vida é um culto a Deus. Toda a nossa vida é um culto a Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece. Porque Ele nos salvou primeiro, porque sem Ele nós não seríamos nada, porque sem Ele nós estaríamos destinados ao inferno, e não estamos mais. Mas esse texto ele traz uma palavra interessante. Ele diz que nós deveremos entregar os nossos corpos em sacrifício vivo. Eu li aqui na Nova Versão Internacional, na NVI, e a NVI optou por tirar a palavra corpos. Ela diz: se ofereçam em sacrifício vivo. As tradições derivadas da João Ferreira de Almeida trazem a palavra corpos. O texto original grego traz a palavra corpos, corpo, soma, o corpo. Eu acredito que os irmãos que traduziram a NVI, a comissão de tradução, escolheu tirar a palavra corpos porque eles tinham um medo, que é um medo totalmente legítimo, de que a presença da palavra corpo aqui fosse confundir as pessoas e achar que um sacrifício do corpo era ajoelhar no milho, era dar chibatada nas costas, era fazer grandes peregrinações, jejuns muito dedicados. Mas não é esse o sentido da palavra corpo, soma, na teologia de Paulo. Paulo, quando fala do corpo, quando ele fala desse nosso corpo, ele está falando da integralidade da nossa vida. Por isso que não está errado essa forma que a NVI traduziu. Ofereçam-se totalmente. Está certo. Mas eu gosto das traduções que trazem a palavra corpo, porque elas fazem um paralelo com o capítulo 6, onde o apóstolo Paulo diz: não entreguem os seus membros como instrumentos de injustiça, mas dediquem como instrumentos de justiça. Os seus membros, o seu corpo. É muito importante a gente entender isso. Porque o Senhor Jesus Cristo não nos salvou lá do céu estralando os dedos. Ele assumiu um corpo e ele viveu como um servo. Para que essa vida fosse a nossa vida também. Para que dedicássemos a nossa vida, incluindo o nosso corpo. Dedicássemos tudo que nós somos. Todas as coisas que nós somos, materiais e imateriais, dedicadas ao Senhor. Somos então chamados, por causa do Evangelho, pelas misericórdias de Deus, a entregarmos toda a nossa vida ao Senhor. E esse é o nosso culto espiritual. Esse é o nosso culto espiritual. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo encontrou a mulher samaritana lá em Samaria, no poço? Lembra? E aí eles têm aquele diálogo tão interessante. Me dá água. E ela responde: como você me pede água? Você, homem judeu, e eu, mulher samaritana. E o Senhor diz: olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. Mas como, se você não tem nem corda, nem balde para tirar a água desse poço? Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço? Esse poço dá água que mata a sede por um pouco, Jesus fala. Mas depois você tem sede de novo. Mas a água que eu dou, ela mata a sede de uma vez por todas. E nunca mais você sentirá sede. Então me dá essa água logo. A mulher fala: me dá essa água. Eu quero dessa água. Não quero ter que voltar aqui e tirar a água do poço. E o Senhor Jesus diz: chama lá seu marido. Não tenho marido. Disseste bem, diz o Senhor Jesus, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é o seu marido. Tudo isso é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, mas nesse momento ela fala uma coisa. Ela diz: vejo que és profeta. Então me responda: vocês judeus adoram no templo, nós adoramos nesse monte. Qual é o lugar para se adorar?
O Senhor Jesus Cristo diz que eles adoram o que eles não conhecem, nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Deus escolheu se revelar aos judeus e não aos samaritanos. Os samaritanos estavam buscando esse Deus, mas esse Deus tinha escolhido se revelar aos judeus, então os judeus conheciam. Mas o Senhor Jesus diz: vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para serem seus adoradores. Uma adoração espiritual. Outro texto que nós não entendemos direito. Não sou eu. Outro texto que nós não entendemos direito. Outro texto que nós não entendemos. Nós nos reunimos e começamos a cantar: em espírito, em verdade, te adoramos. E a gente acha que uma adoração em espírito e em verdade é aquela que você sente o Espírito mexendo dentro do seu coração. É aquela que você está lá inteiro, você não está pensando em outra coisa. Você está pensando só em Deus. Essa é a adoração em espírito. De preferência aquela que arrepia e você chora. É o Espírito de Deus te movendo. Irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, elas são, sim. Não estou dizendo que elas não podem ser genuínas, elas são genuínas. E se o irmão nunca teve uma experiência dessa, eu espero que tenha, eu já tive. Já tive genuínas e já tive falseta também, aquela lá que foi só emoção e não era Jesus nada. Mas adorar em espírito e em verdade não é isso, está de novo contrapondo a adoração aos aspectos formais do culto. Não importa se é no templo ou no monte, hoje é a vida. É a vida. Isso é adorar em espírito e em verdade. Reunirmos-nos e cantarmos em espírito e em verdade, te adoramos, só pode ser verdadeiro se nós estivermos dedicando a nossa vida o tempo todo a Deus. Porque esse é o culto em espírito e em verdade. Então, se queremos cumprir na nossa vida o que Romanos 12 fala, de entregarmos os nossos corpos a Deus, como resposta e como forma de Deus ser glorificado em nós por causa do Evangelho que nos salvou, nós precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias. E precisamos fazer isso de maneira integral. Precisamos olhar toda a nossa vida. O Deus que sonda a nossa vida vai consertando, pedacinho por pedacinho, e nos colocando numa vida mais santa, onde Ele é mais glorificado, e nós vivemos mais profundamente a realidade do Evangelho. E hoje esse é o convite que eu faço aos irmãos. Convido os irmãos a nos próximos domingos, nós juntos, encararmos a podridão dos nossos corpos e clamarmos por cura. Encararmos os nossos descaminhos e clamarmos por retidão. Olharmos o que há em nós que não corresponde com a vida de Cristo e clamarmos por uma renovação. Que 2020 seja o ano no qual o Senhor edifica e reedifica a sua igreja segundo a sua vontade. Que cada um de nós aprenda o que é ter olhos de Cristo, boca de Cristo, mente de Cristo, coração de Cristo, mãos de Cristo, pés de Cristo, ombros de Cristo. E que cada parte da nossa vida seja Jesus Cristo dominando. Esse é o convite, esse é o desafio, e ele começa hoje. E nós vamos fazer isso pelos próximos domingos, nos consagrando a Deus para sermos exatamente quem Ele é, nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Amém, queridos?